módulo Mecânica Básica ou Funcionamento Básico de Veículos, nós vamos ter a oportunidade de conhecer os principais componentes do veículo. O que ele é, o que ele faz, suas principais peças, qual a manutenção preventiva que deve ser dada a cada um desses componentes para evitar que o veículo venha apresentar um problema inesperado. Quero ressaltar que é muito importante que vocês leiam o manual de instruções do seu veículo. Com certeza vocês vão achar muita coisa interessante lá, informações muito importantes para você conhecer o seu veículo, saber como manuseá-lo e saber dar a manutenção no seu veículo. Tudo isso você pode encontrar no manual do proprietário. Nós estudaremos a mecânica dividida por partes. Nesse slide nós temos a oportunidade de ver algumas dessas partes. Nós vamos falar de motor, está aqui destacado para vocês o motor. Nós vamos falar de transmissão, sistema de transmissão. Nós vamos falar sobre sistema de suspensão. Falaremos também sobre sistema de direção, sistema de freios, carroceria e sistema elétrico. Aqui nós temos as 7 principais partes da mecânica do veículo. Claro que nós temos aí outros componentes que também serão abordados no decorrer do curso, mas essas 7 são as principais que dividem a mecânica do veículo para a gente poder estudar de forma mais detalhada cada uma dessas partes. Nós vamos começar falando sobre os principais indicadores do painel do veículo. Aqui nós temos um desenho que representa alguns dos principais indicadores do painel. Logo nos próximos slides, nós vamos ver cada um desses indicadores num painel real de um veículo, mas por enquanto eu quero só apresentar para vocês sem ter que nos preocuparmos ainda com os nomes dos indicadores. Aqui no desenho, representado pela legenda A, nós temos esse círculo, uma espécie de um relógio, né, que para quem não conhece parece um relógio. Este é o velocímetro. Aqui nós temos o velocímetro que marca a velocidade do veículo. É muito importante a gente estar atento ao seguinte: o velocímetro ele não registra a velocidade, ele apenas marca, ele apenas mostra a velocidade. Por isso, na hora de fazer uma prova, você deve estar atento sobre a questão. Se a alternativa afirma que o velocímetro registra a velocidade, informação falsa, ele apenas marca, ele mostra, não fica nada registrado. Ainda dentro desse ciclo, nós temos aqui uma sequência de zeros, né? Porque esse carro provavelmente é um carro 0 km, ele não rodou nem 1 km. Isso aqui é o odômetro total, onde marca a quilometragem de forma contínua, continuada e irreversível. E aqui embaixo nós temos o odômetro parcial. Esse a gente pode alterá-lo sempre que quiser. Eu vou fazer uma viagem agora, se eu quiser zerar o odômetro parcial, eu posso zerá-lo. Normalmente aqui no painel tem um botãozinho que você vai apertar e vai zerar esse odômetro parcial para você poder medir com precisão a distância do ponto que você está partindo até o seu ponto de destino. Então aqui nós temos o odômetro parcial. Aqui na legenda B nós temos algumas indicações de luzes do painel. Por enquanto não vamos nos prender ao nome dessas indicações, porque daqui a pouco nós vamos ver isso com maiores detalhes. Na legenda C nós temos uma espécie de manômetro, também algo encontrado no painel. Nesse caso, um manômetro que controla a pressão de ar nos balões de ar do veículo. Isso provavelmente vai ser encontrado em veículo de grande porte, onde o sistema de freio é a ar. Aqui na legenda B nós ainda temos algumas luzes indicadoras. Na legenda D é o famoso contagiro, onde o nome técnico dele, o nome correto, é tacômetro. Daqui a pouco a gente vai ver o nome direitinho, por enquanto estou só apresentando. E aqui embaixo nós temos alguns outros marcadores também. Nós temos aqui o voltímetro ou amperímetro, que serve para medir a carga útil da bateria. Nós temos também um indicador de combustível. Nós temos também um indicador de temperatura do fluido de arrefecimento do motor. E aqui na legenda E e legenda I nós temos duas luzes indicadoras, não comuns em painéis de veículos populares, portanto, não vamos abordar isso por enquanto. Muito bem, aqui nós temos um painel
real, onde nós podemos identificar vários desses dispositivos. O primeiro dispositivo que nós vamos identificar aqui é o velocímetro. O que o velocímetro faz? Mostra, marca a velocidade. Ele não registra a velocidade. Prestar atenção nisso, ok? O velocímetro desse painel está aqui. Este é o velocímetro do painel. Nós temos 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 até 180 km por hora esse veículo faz. Então aqui nós temos o velocímetro. O tacômetro. Tacômetro é o nome técnico. Ele é mais conhecido popularmente como contagiro. O tacômetro é o contagiro. Na prova provavelmente vai cair tacômetro. Por isso eu optei em colocar para vocês tacômetro. Ele faz o quê? O que o tacômetro, o contagiro faz? Ele marca os RPM do motor. Rotações por minuto. Rotações por minuto. RPM é a função do tacômetro ou contagiro. Ele conta os giros que o motor executa por minuto. Observe que aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50. Quer dizer que se o ponteiro estiver em cima do 10, o motor está executando 10 giros por minuto? Não. Observe que aqui no centro tem a sigla RPM, que é rotações por minuto. E em cima tem o vezes 100. Quer dizer que o número que estiver representado aqui é multiplicado por 100. Então, ao invés de 10 rotações, nós temos 10 vezes 100, 1000 rotações por minuto. 2000 rotações por minuto, 3000 rotações por minuto e assim sucessivamente. Há veículos que ao invés de marcar 10, ele marca 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui no multiplicador, em vez de estar vezes 100, vai estar o quê? Vezes 1000, o que dá na mesma. Tudo bem? Marca as rotações. Para quem está curioso aí para saber qual é o normal de rotação de um motor, você vai trabalhar preferencialmente entre 2.000 e 3.000 giros, ou seja, seria daqui até aqui. Se o ponteirinho começou a cair para menos de 2.000, significa que o seu veículo está com a rotação baixa. O ideal é que você reduza a marcha. Se passou de 3.000, o veículo está com a rotação muito alta. O ideal é que você aumente uma marcha. Odômetro total e odômetro parcial. O odômetro é o marcador de quilometragem. Aí sim, ele vai registrar a quilometragem, ao contrário do velocímetro. O velocímetro apenas mostra a velocidade, enquanto o odômetro registra a quilometragem. Neste painel nós temos esses indicadores de forma digital. Nós temos aqui o odômetro total, representado pelo 5, quer dizer que esse veículo percorreu apenas 5 km. E nós temos aqui o odômetro parcial. Ele já está marcando quilômetros e metros, 5 km e 500 metros. Normalmente o odômetro parcial ele mostra também metros. O odômetro total mostra apenas quilômetros. Normalmente, isso não é regra não. Então nós temos aqui o odômetro total, que registra a quilometragem geral do veículo de forma contínua. E nós temos aqui o odômetro parcial, aquele que é possível ser zerado. Quando eu falei com vocês que normalmente do lado tem um botãozinho que aperta para poder zerar, aqui está o botãozinho. Ó. Nesse painel o botãozinho está aqui. Apertou, zerou o odômetro parcial. O odômetro total não zera, ele é contínuo e irreversível. Termômetro. O que o termômetro faz? Normalmente o termômetro vai mostrar para você a temperatura do motor, ou melhor dizendo, a temperatura do fluido de arrefecimento do motor. O motor ele precisa ser refrigerado para que ele possa ser mantido na temperatura ideal, adequada. Nós vamos ver isso melhor daqui a pouco, mas por enquanto nós sabemos que o termômetro tem essa função, mostrar para você a temperatura do motor. Aqui está o termômetro no painel do seu veículo. O ideal é que ele trabalhe no máximo até 90. Passou de 90, observe que aqui já começa uma areazinha vermelha e obviamente o veículo não deve trabalhar dentro da área vermelha, porque sendo assim ele vai apresentar superaquecimento e problemas de mau funcionamento. Nós temos agora o amperímetro. Nesse painel nós não temos um amperímetro, nós temos até a luz indicadora da bateria, essa aqui,
que muita gente considera como amperímetro. Mas o amperímetro, na verdade, é como um reloginho assim mesmo. No slide anterior nós vimos um amperímetro lá, também chamado de voltímetro. Tudo bem? Mostra a carga da bateria. Manômetro. O manômetro também é uma espécie de reloginho mostrando a pressão do óleo no sistema de lubrificação. Pode ser mostrando a pressão de ar no sistema de freios e outras funcionalidades. O manômetro ele sempre vai fazer isso, mostrar a pressão. Nesse painel nós não temos nenhum exemplo de manômetro. Isso é um painel real. Eu peguei um painel que tivesse a maioria das funcionalidades para poder mostrar o máximo que eu pudesse aqui para vocês. Mas é claro que dificilmente eu encontraria um painel que tivesse todas as indicações. Indicador de combustível. Ótimo, aqui está o indicador de combustível. E pronto. Falamos então sobre as principais indicações no painel. Agora nós vamos entrar falando sobre as luzinhas especificamente. A começar, passando para vocês uma dica. No painel nós temos várias luzes e elas têm cores diferenciadas. A regra válida para essas cores de luzes indicadores do painel segue a mesma linha de pensamento de um semáforo. Quando um semáforo está na cor vermelha, é para você fazer o quê? Parar. E é justamente isso que o painel te mostra. Luz vermelha acendeu no painel do veículo, pare o veículo. É algo sério que precisa ser resolvido com urgência. Luz amarela é apenas um alerta. Não precisa parar imediatamente, mas na primeira oportunidade você vai procurar identificar o problema e resolvê-lo. Luz verde não representa nenhum alerta. É normal, está apenas te indicando que existe um dispositivo ligado ou algo assim. E temos também a luz azul. Luz azul em painel de qualquer veículo representa farol alto. Vermelha, para imediatamente e resolve o problema. Amarela, alerta, na primeira oportunidade para resolver. Verde, problema nenhum. Essa primeira luz, indicador de combustível, ela está representada aqui pela luz vermelha. Na verdade, houve um equívoco da parte de quem produziu essa imagem. Essa luzinha, para quem conhece, sabe muito bem que ela é de cor amarela. Luz amarela, alerta, não precisa parar imediatamente. Indicador de combustível. Essa segunda, conforme eu acabei de falar, indicador de farol alto. Luz azul no painel, farol alto. Essa terceira, onde nós temos um positivo e um negativo, indicador de carga da bateria. Essas setinhas verdes, indicador de direção, seta. Esse triângulo vermelho com ponto de exclamação, indicador de pisca-alerta. Pisca-alerta, vocês já conhecem, viram na aula sobre sinalização. É quando as 4 setas do veículo ficam piscando simultaneamente. Aqui nós temos um bulezinho com a gota na ponta, um indicador de óleo do motor. Outra mostrando uma espécie de uma luz projetando o foco, só que de cor amarela. É indicador de luzes, nesse caso farolete ou faróis de neblina. Aqui nós temos uma espécie de um termômetro com 3 grauzinhos, indicador de temperatura do motor ou do fluido de arrefecimento do motor. Aqui nós temos a luz indicadora do cinto de segurança. Esqueceu de colocar o cinto, normalmente ela vai acender e normalmente essa luz é vermelha. Para mim, também acho que houve um equívoco aqui por parte de quem confeccionou a luz. E aqui nós temos ABS, indicador de freio ABS. Nós vamos falar melhor de freio ABS quando chegar nessa aula. Essa luzinha amarela, indicador de injeção eletrônica, acendeu amarela. Na primeira oportunidade, procura uma oficina especializada para ver o que está acontecendo. Essa outra verdinha projetando feixe de luz para baixo, indicador de farol baixo. Vocês lembram que quando ela é azul é indicador de farol alto. Essa agora, indicador de ar-condicionado ou refrigeração interna do veículo. E essa aqui também que é bastante comum, indicador de freios. Inclusive, se você tentar sair com o veículo e tiver uma luzinha dessa acesa no painel, está indicando para você que o freio de estacionamento está acionado ou não está totalmente livre. Para quem não sabe, freio de estacionamento é o freio de mão. E aqui embaixo, sobrou mesmo esse espaço aqui, não tem nenhuma indicação. Sugiro a vocês repassarem essa aula quantas vezes necessário,
tentar decorar o nome de cada indicação dessa, tanto das luzes quanto dos outros indicadores do painel, velocímetro, tacômetro, marcador de temperatura, porque isso é questão muito frequente, muito abordada em prova, e inclusive observando o desenho de cada indicação dessa, e não se prender apenas à cor das luzes, porque a sua prova, se for uma prova impressa, provavelmente ela vai cair preto no branco, não vai cair colorido. Então, se você tentar se orientar pela cor, pode na hora você ser surpreendido. Quando eu me referi às cores, foi mesmo para que você pudesse aplicar isso na prática. Você está dirigindo, acendeu uma luz vermelha no painel, você sabe que é risco, requer que você imobilize imediatamente o veículo. Luz amarela é um alerta, mas nada tão grave. E luz verde, problema nenhum. Então a finalidade foi meramente esta. Nós vamos falar agora sobre motor. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre motor: o que é e o que ele faz. O motor é uma máquina térmica, vou destacar aqui a palavra térmica, que transforma a energia produzida pela queima do combustível em força motriz. É válido lembrar que nós estamos nos referindo a um motor automotivo de combustão interna. Combustão interna quer dizer a queima do combustível ocorre dentro do motor. É uma máquina térmica porque trabalha mediante calor e a sua função é transformar a energia produzida pela queima do combustível em força motriz. Força motriz também pode ser chamada de energia mecânica. Prestem bem atenção nisso. O motor produz força motriz, que também pode ser chamado de energia mecânica. É a força necessária para impulsionar o veículo, fazer com que ele se movimente. Aqui nós temos o capô de um veículo aberto, exemplificando aqui a localização do motor. Obviamente a gente não consegue ter uma visão melhor desse motor, porque ele está tampado aqui pela tampa do filtro de ar. Mas enfim, mas para caracterizar mesmo. As principais peças do motor é a segunda informação que a gente precisa saber. Nós já sabemos o que é o motor e agora precisamos saber ou conhecer suas principais peças. A primeira peça que a gente precisa conhecer é o bloco de cilindros. Bloco porque realmente ele é um bloco, uma peça de aço muito pesada. Inclusive é questão de prova perguntar qual é a peça mais pesada do motor. Eu já vi cair questão assim em prova. Qual a parte mais pesada do motor? Tem muita gente que marca a alternativa que diz tampão, porque ele pensa que tampão, por estar no aumentativo, tampão, é algo que seja muito grande, então pesado. E é um equívoco. Não é o tampão a parte mais pesada do motor, é o bloco de cilindros. E ele chama-se bloco de cilindros por causa desses furos que ele tem aqui, ó. Esses furos vêm de cima até embaixo, eles vazam cá embaixo. Nós temos aqui quantos cilindros então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O padrão para automóveis populares são 4 cilindros. 1, 2, 3, 4. Isso aqui já é um bloco de um motor que tem 6 cilindros, um carro bem mais potente dos que a gente está acostumado a ver no mercado. Tem também o cabeçote, que é onde ficam armazenadas as válvulas de admissão e escape. Observem essas peças pretinhas aqui, ó. Elas vêm em pares, ó, 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Esse cabeçote, ele certamente não é desse bloco, porque cada par de válvulas desse vai encaixar dentro de um cilindro, ou sobre um cilindro desse. Aqui tem 6 cilindros, obviamente esse cabeçote não é desse bloco. Esse cabeçote é de um motor padrão para veículos populares, os veículos que têm motor de 4 cilindros. Mas enfim, são as válvulas de admissão e escape. Válvula é por onde entra ou sai alguma coisa. Válvula de admissão é por onde entra o combustível. Válvula de escape é por onde saem os resíduos resultantes da queima do combustível. Então nós temos válvula de admissão, válvula de escape, válvula de admissão, válvula de escape e assim sucessivamente. Uma terceira peça fixa que a gente precisa conhecer é o cárter. Cárter é o fundo do motor. Normalmente aqui por baixo ele é pintado na cor preta. Esse aqui é vermelhinho, mais bonitinho, mas normalmente o cárter vocês vão vê-lo como uma peça preta. É o fundo do motor, é o que fecha o motor por baixo
e é aqui dentro que fica armazenado o óleo lubrificante. Lá no sistema de lubrificação nós vamos ver melhor sobre isso. Temos também os mancais fixos, que são as peças de fixação das bielas. Bielas, peças que nós vamos conhecer daqui a pouco. Extremamente importante decorar o nome dessas peças. Peças fixas do motor, quais são? Bloco de cilindros, que é a parte mais pesada do motor. Cabeçote, que é onde ficam as válvulas de admissão e escape. O cárter, que é o fundo do motor. E os mancais fixos, que são peças de fixação do motor. E aqui nós temos essas peças que nós acabamos de ver, só que na posição de montagem. Aqui nós temos o bloco de cilindros. Observe que esse bloco já é um bloco de um motor padrão, convencional, 4 cilindros. Observe, 1, 2, 3, 4 cilindros. Aqui em cima tem o cabeçote, já na posição de encaixe, com as respectivas válvulas de admissão e escape, que vão estar encaixando sobre o bloco. E aqui embaixo nós temos o cárter. Faltaram os mancais fixos. Os mancais fixos não dá para observar aí, porque eles são peças de fixação que ficam aqui na base das bielas, peças que nós vamos conhecer daqui a pouco. Agora nós vamos conhecer as principais peças móveis do motor. A primeira peça móvel que a gente precisa conhecer é o pistão, também chamado de êmbolo. É uma peça móvel que se desloca no interior do cilindro. Os cilindros, vocês viram no slide anterior, são aqueles furos que tem no bloco. Portanto, essa peça trabalha dentro do bloco. Biela, que é uma peça de ligação. A biela ela é ligada ao pistão e liga o pistão ao eixo de manivelas, que é essa peça que nós estamos vendo aqui agora, eixo de manivelas. E por fim, o volante do motor. Essas são as 4 peças móveis que a gente precisa conhecer e decorar os seus nomes. Aqui nós temos a oportunidade de ver essas peças móveis já montadas. Observem, aqui nós temos o pistão, aqui nós temos outro pistão, aqui outro pistão e aqui outro pistão. Obviamente nós estamos nos referindo aqui a um motor de 4 cilindros. Dentro de cada cilindro vai trabalhar um pistão desse. Aqui nós temos a biela. Essa peça aqui é a biela, a peça que faz a ligação entre o pistão e o eixo. E aqui embaixo nós temos o eixo de manivelas, também chamado de eixo virabrequim. E aqui na ponta nós temos o volante do motor, que vai ser encaixado aqui nessa extremidade. Então nós temos aqui representado para vocês as 4 peças móveis, para que vocês possam ter uma melhor ideia de como é que elas se encaixam. Pronto, agora que nós conhecemos as principais peças fixas e as principais peças móveis do motor, a gente vai entender qual é o princípio de funcionamento do motor. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o motor trabalha mediante um ciclo chamado ciclo de Otto, que nós vamos conhecer melhor daqui a pouquinho. Por enquanto, nós vamos só entender como é que esse ciclo trabalha. Ele trabalha em 4 tempos. O primeiro tempo chama-se admissão. Por que admissão? Porque é o tempo em que o motor admite o combustível, suga combustível para dentro do cilindro. Se vocês observarem com atenção, aqui nós temos o pistão trabalhando já dentro do cilindro. Isso aqui é o cilindro. E observem que essa peça aqui, que representa a válvula de admissão, ela se deslocou um pouco, abrindo, permitindo a entrada do combustível. Tem as setinhas verdes aqui representando a entrada, a admissão do combustível. Portanto, o pistão está em movimento de descida, a válvula de admissão está aberta e o combustível está entrando. Esse tempo chama-se admissão. O segundo tempo de trabalho do motor chama-se compressão. Após o combustível ter entrado aqui para dentro do cilindro, que também pode ser chamado de câmara de combustão, a válvula de admissão vai voltar para a posição fechada e vai permanecer fechada, enquanto o pistão vai fazer o movimento de subida, comprimindo a mistura explosiva, que é o combustível misturado com ar, contra o cabeçote. O segundo tempo, então, chama-se compressão, que é justamente o fato do pistão comprimir o combustível contra o cabeçote. O terceiro tempo chama-se explosão.
Após o pistão ter atingido seu ponto máximo alto, comprimindo o combustível, vai ocorrer a explosão. Aqui, ó, nesse local, nós temos um dispositivo, esse dispositivo aqui, que chama-se vela de ignição. Esse dispositivo tem um cabo de energia elétrica ligado a ele, que vai possibilitar que esse dispositivo, a vela de ignição, provoque um centelhamento elétrico dentro da câmara de combustão, explodindo o combustível. No momento que o combustível explode, ele gera força, impulsionando o pistão para baixo. E por fim, após o pistão ter descido em razão da explosão, o que vai sobrar dentro da câmara de combustão, dentro do cilindro? Resíduos resultantes da queima do combustível. Nesse momento, vai ocorrer o tempo escape. Porque a válvula de escape, que é essa válvula aqui, ela vai se abrir, o pistão vai subir, projetando os resíduos resultantes da queima do combustível para fora, fechando então o ciclo. Repetindo, o primeiro tempo, a admissão, combustível entrou. Segundo tempo, compressão, o pistão comprimiu o combustível. Terceiro tempo, explosão, foi quando a vela de ignição provocou centelhamento e explodiu o combustível. E o último tempo, escape, que foi quando a válvula de admissão se abriu e o pistão subiu, jogando os resíduos resultantes da queima do combustível para fora. Nesse slide, nós temos a representação de um único cilindro trabalhando. Aqui eu deixei ilustrado aqui do lado para vocês, admissão, compressão, explosão e escape, com o respectivo tempo. Ó. Primeiro tempo, admissão, segundo, compressão, terceiro, explosão e o quarto, escape. E por aqui a gente vai tentar acompanhar esse raciocínio. Vamos ver? 1, admissão. 2, compressão, explosão, escape. Observem, admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Enquanto isso ocorre, aqui embaixo nós temos o eixo de manivela sendo pedalado. Ele está literalmente sendo pedalado. E é esse o princípio de funcionamento do motor. Nesse slide nós temos a oportunidade de ver os 4 cilindros trabalhando. Observem que eles explodem alternadamente. Onde fica de cor amarela é porque ele está em tempo de explosão. Observe, ele vai explodir o 1, o 3, o 4 e o 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Esse é o tempo de serviço desse motor. Ele explode o cilindro 1, depois o 3, depois o 4, depois o 2. E alternadamente eles vão explodindo e vão pedalando o eixo de manivelas. Toda a força gerada e projetada sobre o eixo vem parar onde? Aqui no volante do motor, que logo depois, através do sistema de transmissão, vai pegar essa força projetada sobre o volante do motor e levar até as rodas para que o veículo possa se movimentar. No próximo slide, nós temos mais uma animação do motor funcionando e aqui de forma mais nítida, com as cores mais contrastantes, para você poder ter a oportunidade de distinguir exatamente peça por peça. Observe que aqui de vermelho nós temos o pistão e azul nós temos a biela, o eixo de manivela está na cor cinza, as válvulas de admissão e escape estão nas cores verdes, e aqui em cima, de cor azul, nós temos o eixo de comando de válvulas. São 2 eixos de comando de válvula. Observem que o movimento dele permite que a válvula se abra no tempo exato. E o que faz o sincronismo da parte inferior do motor, que é o eixo de manivelas, com o eixo de comando de válvulas? Essa correia preta aqui, que chama-se correia dentada. Logo depois nós vamos ver o quão importante é essa correia. A manutenção que deve ser dada ao motor é a seguinte. Primeira coisa, observar diariamente o sistema de lubrificação do motor. Por serem peças de aço se esfregando uma na outra constantemente em alta velocidade, gera desgaste, gera calor. E é o sistema de lubrificação que vai ajudar a controlar esse desgaste e essa temperatura. Diariamente também a gente deve observar a quantidade de água no sistema de arrefecimento, que é o sistema que controla a temperatura do motor, fazendo com que ele trabalhe num regime de temperatura adequado.
Temos a correia dentada, que é a peça que faz a ligação entre a parte inferior e superior do motor. Imagine se essa correia arrebenta. O motor vai sofrer ali explosões de forma desordenada e é óbvio, esse motor vai parar de funcionar. É o popular bateu o motor. Você perdeu o motor do seu carro, vai ter que retificá-lo. E claro que se essas medidas preventivas não forem adotadas, e mesmo que sejam adotadas, óbvio que um dia o seu motor vai apresentar desgaste o suficiente para que ele possa ser retificado. O que é a retífica do motor? O mecânico vai desmontar o motor, vai levar as partes retificáveis a uma retífica e ele passará por um processo de redimensionamento. Aqui nós já temos 2 cilindros retificados, observe até pela coloração diferenciada, e aqui 2 cilindros ainda por retificar. Esse redimensionamento do motor e substituição de várias peças vai fazer com que o motor volte a funcionar muito bem. Motor ajustado que vai durar, aí, dependendo do seu capricho e do uso, milhares de quilômetros. A verificação do sistema de lubrificação deve ser feita diariamente. Do sistema de arrefecimento também diariamente. A correia dentada, observe no manual do seu veículo qual é a recomendação. Tem uma quilometragem recomendável. Eu, em média, troco a cada 30 mil quilômetros. Claro que tem gente que roda 60, 70, 80 mil quilômetros com a correia dentada. Só que está arriscando. Eu prefiro trocá-la antes e não correr o risco dela sofrer um dano ou arrebentar. A correia mais a mão de obra ficaria aí algo em torno de R$100. Eu deixo de fazer essa manutenção, tomo prejuízo de um motor que pode ficar aí em torno de R$4, R$5 mil, que no caso vai incluir a retífica.